Então, pessoal, hoje é dia 25 de dezembro, dia de Natal, pessoal. Como vocês podem ver, são agora 9 horas da manhã, pessoal. E a minha geração já está em 41 amperes, 2.200 watts de potência, gerando agora neste momento, pessoal, indo para a bateria. A bateria agora está em 77%. Ao que tudo indica, essa bateria vai atingir 100% hoje. Ela vai atingir 100% quando aqui atingir 680 ampere-horas, pessoal. Bom, pessoal, no último vídeo eu falei um pouco da problemática de você mexer em sistema solar de terceiros, sendo que você não participou na montagem. E, pessoal, isso é muito real. Aqui em Santo Tomé, como vocês sabem, tem havido uma crise energética aqui que já dura quase 4 meses, ou até mais que isso. Então, muita gente tem recorrido à energia solar para suprir as suas necessidades energéticas. Então, muita gente recorre a mim, diz: Wesley, eu preciso de um orçamento para instalar o sistema solar, eu quero só iluminação, eu quero cargas básicas, não quero nada pesado, enfim. E o que é que eu faço? Eu vou na casa das pessoas e faço um levantamento elétrico, vejo como é que está a instalação elétrica da casa do indivíduo interessado. E depois disso eu dou à pessoa um feedback, uma análise técnica de que tipo de sistema atenderia a sua necessidade, dentro do orçamento que a pessoa está disposta a pagar. O que acontece? Aqui em Santo Tomé, muitas casas não têm quadro elétrico. Quadro elétrico, basicamente, isso que eu tenho aqui. Isso não é um quadro elétrico temporário, né? Eu ainda estou a preparar isso. Eu até já providenciei os disjuntores para repor isso, para ficar tudo bonito. Mas aqui em Santo Tomé, eu tenho um outro quadro elétrico lá em cima, com todos os disjuntores para iluminação, disjuntor para as tomadas da sala, do quarto, enfim, da eletrobomba, coisas desse tipo. Já tenho tudo lá em cima pronto. Mas o que acontece aqui em Santo Tomé é que muitas casas aqui só tem basicamente um disjuntor bipolar desse tipo, e para alimentar a casa toda. E então, quando você vai fazer um levantamento elétrico para instalar um sistema solar na casa desse indivíduo, não é possível você instalar um sistema, por exemplo, de pequeno porte, porque ele tem apenas um disjuntor que vai para uma caixa de derivação e depois espalha para a casa toda. Como é que você vai colocar um sistema solar, por exemplo, para alimentar só a iluminação? Não tem como. Então eu explico isso às pessoas. Diz: olha, você tem aqui, não tem quadro elétrico, tem apenas um disjuntor bipolar que alimenta a casa inteira. Nesse sentido, obriga você a colocar um sistema robusto, um sistema com inversor de pelo menos 6 kW ou 10 kW, com um banco de bateria, pelo menos de lítio de 5 kW ou 10 kW ou até mais que isso, para conseguir ranar a sua casa inteira. Porque do contrário, você só vai gastar dinheiro. Mas o que acontece? A pessoa vê o orçamento, vê que fica caro de fato, né? Um inversor de 6 kW, uma bateria de 5 kW é caro. Aqui em Santo Tomé é caro. Uma bateria de lítio de 5 kW, as lojas vendem aqui por 2.000 e tal euros. Então as pessoas logo desistem, nunca mais entram em contato, não dizem mais nada. E tempos depois eu encontro essa mesma pessoa na rua, ou eu passo perto da casa dessas pessoas, e vejo que as pessoas estão já com o sistema solar instalado. E recentemente teve uma senhora que me disse que queria instalar o sistema solar na casa dela e ela só queria iluminação. Algumas tomadas e um micro-ondas de manhã para a senhora fazer a sua lasanha, essas coisas. Então eu expliquei à senhora que um sistema básico, como a senhora quer, para atender a iluminação e atender a potência de um micro-ondas de manhã, dentro do valor que a senhora está disposta a pagar, não é possível. Porque só o fato de a senhora querer usar um micro-ondas que puxa 2.000 watts de potência logo de manhã, justamente quando a bateria está completamente descarregada, quando ainda não há sol, torna o sistema genuinamente caro. Entendeu? Então a senhora não me escutou, foi procurar outro técnico, e o técnico foi lá, instalou o sistema para a senhora com 3 painéis solares de 400 watts, um inversor de 3.000 watts, híbrido de 3.000 watts, e 2 baterias, 2 baterias de gel, aquelas baterias de gel 100 ampere-horas. Aí você me pergunta, um sistema desse vai funcionar? Vai conseguir rodar um micro-ondas de 2.000 watts? Vai. Mas se houver falha de energia,
ou se não houver sol, ele não vai funcionar. Então, dito e feito. Eu lembro quando a senhora instalou esse sistema, a senhora encontrou-me na rua e disse, pois, você não quis instalar sistema solar para mim, porque você falou que ia ficar muito caro, mas eu falei com um técnico assim, ele conseguiu fazer, nem ficou tão caro assim e tal, está funcionando muito bem. Ele disse, não vai funcionar. Isso vai funcionar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois vai dar problema. Não vai dar. Agora eu soube recentemente que o inversor da senhora queimou, as baterias, a senhora comprou um outro inversor, depois a senhora descobriu agora que a bateria já não aguenta mais nada, basta não haver sol ou não haver energia da rede pública, tudo desliga, e é isso, por teimosia. Então, pessoal, energia solar não é só... não há espaço para amadorismo. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Aqui, por exemplo, em minha casa, eu tenho 3 bancos de bateria. Com um banco apenas, eu já conseguiria virar à noite. Mas eu descobri que, para eu virar à noite, eu preciso de pelo menos 5 kWh de energia armazenada para conseguir virar à noite. Porque eu gasto de 17 horas até 5 da manhã do dia seguinte, eu gasto em média 5 kWh. Então, se eu colocasse aqui uma bateria de 5 kW, não seria suficiente. Então, eu preciso de, no mínimo, 10 a 15 kWh para virar à noite. Isso porque eu tenho um consumo mensal de 370, quase 400 kW mês. Então, é preciso saber fazer esses dimensionamentos, esses cálculos, para evitar desperdício de dinheiro e gastos desnecessários. Eu já vi pessoas, por exemplo, aqui também, que tinham um escritório e instalaram energia solar. Quando vai ver, é uma energia solar com aqueles controladores de carga bem básicos que a gente usava lá em 2014, 2013, do tamanho de uma palma da mão, de 10 amperes, e depois o algoritmo é PWM, exato, PWM. Então, depois o inversor também, que estava instalado naquele lugar que eu fui ver, era um inversor também tão pequenino quanto a palma da minha mão. Então, pessoal, os técnicos que vão fazer esse tipo de trabalho não são sérios. Outro problema também que eu tenho percebido aqui em Santo Tomé é no que diz respeito as pessoas que desejam instalar energia solar, eles ignoram a opinião de um técnico mais especializado e caem na conversa fiada, porque simplesmente o técnico diz, não, eu consigo aqui na casa da senhora, com um inversor de 3.000 já é suficiente, 2 baterias de gel já está ok. E essa pessoa, esse indivíduo interessado, o que ele faz? Ele vai na internet, no YouTube, e ele vê esses vídeos, muitos deles produzidos por alguns canais brasileiros, que a pessoa diz, liguei a minha casa toda com uma bateria. Meu ar-condicionado funcionou durante a noite toda com uma bateria. Eu, com um inversor de 2.000, 3.000 watts, eu consegui rodar a minha casa toda. Então, aqui em São Tomé, as pessoas têm visto esses vídeos na internet e têm acreditado que, de fato, é possível instalar energia solar numa casa, por exemplo, com um ar-condicionado, uma air fryer, com um inversor de 3.000 ou uma bateria de lítio, por exemplo, de 100 ampere-horas. Vai funcionar? Vai funcionar, mas não é prático, vai dar problema de uma forma muito rápida, entendeu? Enfim, é uma dor de cabeça que tem havido aqui em Santo Tomé. As pessoas não têm conhecimento profundo de energia solar, têm feito besteira, têm gastado muito dinheiro. E é por conta disso que eu justamente evito não colocar a mão em sistemas que eu não participei na montagem. Há dias um colega meu pediu que eu fosse ver o sistema dele, que estava com algum problema, ele não sabia se era bateria, o que se passa, né? Eu disse a ele, olha, o sistema está montado, mas o disjuntor que utilizaram na descida dos painéis solares era um disjuntor AC, era um disjuntor DC. Então eu disse a ele, para eu testar essa bateria aqui agora, eu teria que desligar os painéis do sistema. Como é que eu vou desligar os painéis do sistema, sendo que você está com um disjuntor inapropriado? Se no momento que eu desliguei esse disjuntor, se acontecer um arco elétrico, quem vai assumir isso? Então, infelizmente, eu não pude fazer o teste que eu queria fazer. E eu tive que ir embora e deixar o sistema dele com aquela falha. Porque se o sistema dele está funcionando, a empresa que instalou disse que está tudo funcional normalmente.
Aí eu vou lá, desligo o disjuntor, dá algum arco elétrico, pega fogo, eu que vou ter que assumir o BO. Então, por conta disso, eu evito. Eu posso até, hoje em dia, o que é que eu faço? Eu vou na casa das pessoas, avalio, mas não desligo nada, não interfiro, não mexo na configuração, não mexo nos disjuntores, justamente para evitar problemas, pessoal. É isso, pá. Eu só queria bater um pouco de papo aí, pessoal, para relatar algumas experiências que eu tenho vivido cá em Santo Tomé. É isso aí, pessoal. Falou!